Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas 18, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar a Deus. Os dois tinham a mesma intenção. E pelo contraste entre um e outro, nós podemos compreender melhor o que é ser justificado em Cristo Jesus. Aqui nós vemos dois homens subirem ao templo com o propósito de orar. Nós podemos observar que a graça de Deus toca as pessoas de modo distinto. Nós temos os dois homens, ambos estão indo para o templo e ambos creem que conhecem a Deus. Ambos querem falar com Deus. Nós vimos que Jesus é o caminho que leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E estes dois queriam entrar por este caminho e queriam conhecer ao Pai. Mas o que acontece? O primeiro, ele vai ao templo, juntamente com o segundo. Nós temos aqui o publicano e temos o pecador. Ambos vão ao templo, ambos buscam a Deus, mas só um faz do jeito de Deus. E como é o jeito de se aproximar de Deus? Nós temos em Lucas 18, versículo 14, a resposta. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. João uma vez disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós reconhecemos esta grandeza de Deus. Por isso que aquele que se humilhar não é o mesmo que aquele que se exalta. Aquele que se exalta, ele se compara com os outros homens, mas aquele que se humilha se compara com Deus. Observa que se humilhar não é o mesmo que se fazer humilde. Este que se humilha, ele chega com um comparativo observando o seu tamanho perante Deus. Ele reconhece essa diferença. Ele não chega com uma presunção de que ele é humilde, mas ele reconhece que ele é pequeno e que há alguém maior do que ele. A graça de Deus nos leva a ver quem somos diante de Deus. Aqui nós encontramos o fariseu, ele se comparando consigo mesmo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Quando nós nos comparamos com os demais homens, nós sempre veremos alguém melhor ou alguém pior do que nós, alguém mais bom ou alguém ruim. Portanto, a comparação que nós fazemos diante dos homens pode nos colocar numa posição em que nós nos sentimos confortáveis para chegar diante de Deus e achar que a nossa justiça é suficiente para requerer algo de Deus. O fariseu se comparava a si mesmo com Deus. Por outro lado, o pecador, ele se comparava com Deus, ou seja, ele se via diante de Deus. Deus é imortal, ele se via um mortal. Deus é eterno, ele se via infinito. Deus é invisível, ele se via uma criatura, alguém criado por Deus. Deus é santo, ele se via pecador. Por isso a oração dele é Lucas 18, 13. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele enxergava o final das coisas. O salário do pecado é a morte. Se eu vou morrer, então eu preciso de um Salvador. E ao reconhecer que ele precisava de Deus, ele se humilhava e se declarava a si mesmo um pecador. Eu me lembro que um dia eu cheguei diante da palavra do Senhor e li em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. No verso 8 está escrito: se dissermos que não temos pecado, fazemo-nos mentiroso, e a verdade de Deus não está em nós. Por outro lado, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E naquele dia eu disse: Senhor, eu acho que eu não tenho pecado, eu não roubo, eu não mato, eu não furto, não adultero. Mas aqui está dito que se eu disser que não tenho pecado, a verdade de Deus não está em mim. Mentira, é pecado. E se eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte. Então eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E naquele dia eu fiz a oração recebendo Jesus como Senhor e como Salvador. Ora, quando nós oramos assim, a graça de Deus traz consigo a justificação. Nós lemos: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este que se reconheceu pecador e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É assim que se dá a condição para que nós, no tribunal de Deus, sejamos justificados por Ele. Ou seja, que Deus declare, faça uma declaração a nosso respeito, que nos considera justo, porque está imputando em nós a justiça de Deus. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.